Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros, e este é o vídeo da lição tradicional deste canal, né? Já estamos caminhando para 4 anos de que nós publicamos a cada semana um roteiro como esse, baseado no estudo das nossas lições de Escola Dominical. E a lição de hoje, número 10, é intitulada Espírito, o âmago da vida humana, e nós vamos dividir este estudo em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar do pecado em relação ao espírito do crente. Segundo, vamos falar sobre o novo nascimento e a transformação do crente. E terceiro, vencendo o pecado no dia a dia do crente. E se você é novo por aqui, este roteiro está disponibilizado para você gratuitamente aqui na descrição do vídeo. É um link, você pode abrir, ali vai sair o PDF e você pode baixar e usar à vontade. Nós também disponibilizamos neste canal a classe comentada, uma classe que nós vamos estar lendo a lição junto com você e trazendo alguns comentários, e por acaso a desta semana está um pouquinho mais profunda por algumas questões da lição que nós entendemos de explicar com mais clareza, e penso que vai ser de bênção para vocês. Normalmente, o segundo tópico, se você quiser gastar um tempinho e puder, eu penso que vai ser de crescimento e bênção para cada um de nós. Mas a lição tradicional está aqui adiante de nós. Mais uma vez, o título Espírito âmago da vida humana, o pecado e o espírito do crente é o primeiro tópico, e neste tópico nós vamos dividir em 3 subtópicos. O primeiro é: o pecado entristece o Espírito de Deus. Em segundo lugar, o pecado enferma o espírito do homem. E em terceiro lugar, o pecado separa o homem de Deus. Então, essas 3 verdades bíblicas são bases fundamentais para o nosso entendimento dessa lição, e nós colocamos elas juntos neste primeiro tópico. Então, o primeiro subtópico, mais uma vez, é entender que todo pecado entristece o Espírito de Deus. Se nós somos crentes, se somos nascidos de novo, nós já sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, não é? E ele, por natureza, frutifica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre este lado positivo, mas se nós nos damos ao pecado, nós vamos causar algo, uma tristeza, não é? Algum problema para com o Espírito de Deus que habita em nós. Ele não vai estar com a mesma alegria, ele não vai estar fazendo as mesmas coisas, porque nós vamos estar, de alguma maneira, por causa do pecado, impedindo isso. Efésios capítulo 4, versículo 30 e 31 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Então eu coloquei este segundo versículo aí para contexto do que entristece o Espírito Santo. Então nós vemos aí uma lista de coisas que temos estudado acerca da alma, né? São fomentadas pela alma, ou seja, coisas que nós decidimos ficar, talvez fomos tentados subitamente, mas decidimos guardar estes sentimentos dentro de nós, né? E inclusive praticar, não é? No caso da blasfêmia ou da gritaria, não é? Falar palavras maliciosas. Então, praticando este pecado, e quando nós enchemos o nosso coração e praticamos estes pecados, nós estamos, segundo o contexto bíblico aí, entristecendo o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, o texto diz: não extingais o Espírito. Então, nós aprendemos na nossa vida curricular, não é? O extintor de fogo, não é assim? É aquele negócio pesado, não é? Que nós usamos para sair aquela fumaça, aquela coisa que apaga o fogo. Então, extinguir vem deste extintor, de extinguir, ou seja, apagar, impedir que ele cresça, impedir que ele floresça, não é? Então, a palavra nos chama a atenção de que há uma possibilidade. Há maneiras de que o Espírito esteja dentro de nós, mas impedido de fazer o que lhe é devido, o que lhe agrada fazer, o que ele está e tem prazer em fazer e obrar em nós. E este processo é através do pecado, é o pecado que vai trabalhar para extinguir o Espírito Santo, a carnalidade, o pecado, não é? A falta de alimentação espiritual vai extinguir o Espírito Santo, né? E isso vai causar um problema, e a Bíblia nos chama a atenção que não façamos isso. Segundo subtópico, o pecado enferma o espírito do homem. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então veja que o primeiro versículo fala da paz e da santidade, da santificação, ok? São duas virtudes que são próprias para o crente. Agora, mais uma vez, tentações, situações, reações com relação a alguém que nos causa alguma amargura, alguma tristeza, alguma reação imediata. Lembramos das classes passadas da alma. O que é que nós fazemos com isso? Então, neste versículo aí está dizendo, tome cuidado, que neste processo você se prive da graça de Deus, que te deu acesso à paz e à santificação, ok? Vamos conectar os dois versículos aí. De que nenhuma raiz de amargura, que seria outra maneira aí de você sair da graça de Deus, que essa raiz de amargura brote. Ora. A amargura entrou por uma tentação, por uma realidade que aconteceu diante de você, e você foi tentado com aquele sentimento, mas se ele começou a se enraizar, é porque você o guardou na dimensão da sua alma, permitiu fomentar, permitiu crescer. E se isso aconteceu, você já começou naturalmente a se enfermar, porque todos nós reconhecemos que o ódio, a amargura, a cólera, são todos sentimentos que fazem mal para nós mesmos. Inclusive as pessoas do mundo secular tentam trabalhar para eliminar estes sentimentos da maneira que eles podem. Eles não têm o poder de Deus para tal, mas da maneira que eles podem. Por quê? Porque entendem claramente que todos estes sentimentos fazem mal para o homem. Ora, no contexto bíblico aqui de nós crentes, aleluia, que temos acesso à graça de Deus, o autor diz, ninguém se prive, ou seja, não deixe de usar a graça, permitindo que esta amargura que você já deixou começar a formar raiz possa brotar. Brotar já fala de dar fruto. Então, não só ela cresceu para baixo, se enraizando, enfermando a você, mas agora ela vai brotar para cima, trazendo frutos que vai perturbar a você e vai contaminar a outras pessoas. É o que acontece, eu volto a dizer, até as pessoas do mundo dizem, olha, uma pessoa amargurada, não escute ela, porque ela vai te amargurar. Você der ouvidos, ficar escutando, ficar cercado de pessoas que falam assim, eu estou falando do mundo, ok? Não estou falando de crente, estou falando do mundo. Ele diz, não fique perto. Nós, crentes, nós vamos entender em ver e ouvir e acessar alguém que essa pessoa está enfermada. Nós precisamos interceder. Agora vamos deixar de ser a pessoa e vamos olhar para nós, porque é o assunto da nossa lição. É quando o nosso espírito se enferma. Então, quando nós permitimos que essas tentações e essas enfermidades da alma permaneçam, fomentem, sejam sustentadas em nós, uma raiz vai crescer e esta raiz vai levar da alma para o espírito. Vai, espírito. E aí vai acontecer um pecado deste fomentar de projetos dentro de você e depois que vai sair para fora. Nós temos estudado isso a partir do texto de Tiago, né? Está aí mais um texto explícito sobre isso. Efésios 4:26. Diz a palavra de Deus, irai-vos e não pequeis. Mesmo sentimento aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a ira seria esta reação da alma. Você teve alguma realidade que aconteceu, você ficou zangado e se irou. Agora, o que é que você vai fazer com a sua ira? Segundo a sugestão, ou melhor dizendo, a palavra de Deus para nós aí, não deixe o sol se pôr no sentido de acabar o dia, vencer o dia para começar um outro dia, com isso guardado no seu coração. Nós temos estudado sobre isso. A melhor maneira é se livrar. E se nós não podemos, no nosso poder mental e natural, que é a maioria dos casos nós não poderemos, nós o faremos no poder do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos rogar a Deus que nos livre deste mal, e nós vamos buscá-lo até estar livres disso. É fácil? Não, mas existe este poder, é uma realidade sim. E nós não podemos nos conformar, porque se deixar pôr o sol sobre este sentimento, então acontece aquilo que a gente acabou de ler. A raiz começa a brotar, e aí a raiz começa, né,
crescer, se enraizar, e o fruto começa a brotar, e é um problema cada vez maior. Então veja aí que nós estamos aprendendo sobre enfermidades na área do espírito. Todas elas começaram com uma tentação, nós cedemos a este pecado, fomentamos o pecado dentro de nós, e muitas vezes até o fazemos para fora. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 e 15, diz: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra." Então o que aconteceu aí? Aconteceu que pelo pecado de Saul, o Espírito de Deus se retirou dele. Claro, o contexto, eu quero fazer um parênteses muito importante, muito importante. O contexto daí é o contexto do Antigo Testamento, ok? Mas, no sentido do entendimento, quando o Espírito sai, é a maior distância que você pode ter de Deus. E eu digo do Antigo Testamento porque a realidade do Espírito Santo de Deus na vida do crente hoje é diferente de como ele atuava no Antigo Testamento, ok? Então, Deus permitiu que um espírito mau assolasse, perturbasse a Saul, a ponto, isso, quando se fala de um espírito mau perturbando, escute por favor, significa que algo maligno teve acesso à região espiritual de Saul. E qual foi a consequência? Ele queria matar a Davi a qualquer custo. O desejo dele era ódio e matar. Tudo isso começou, se você vai ver o contexto aí, quando ele escutou as mulheres cantando: "Ah, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. A inveja, o ódio, até o pastor chamou a atenção destes sentimentos aí, né? Encheu o coração. E ele, o que ele fez na alma? Ao invés de jogar fora, ao invés de dizer graças a Deus, Deus usou a ele, né? Não, e agora? A resposta dele foi essa: só lhe falta o reino agora. Como assim? E encheu, deixou seu coração encher-se, a raiz foi para dentro e o fruto começou a brotar. E qual foi o fruto? Para matar a Davi. Nós vemos em Caim a mesma realidade, a mesma realidade. Deixou fomentar no coração, qual foi o fruto? De desejo de matar. E hoje pode ser até que alguém não planeje a morte física, mas muitos têm matado, não é? Através da língua, através de maus sentimentos que são fruto de um espírito que já está enfermado. Então, estes 3 versículos foi para nos mostrar que quando nós permitimos o pecado que entrou como tentação, né? E nós, ao invés de rejeitarmos, de clamarmos, de fugirmos, nós demos lugar, nós começamos a dar desculpa, nós começamos a culpar a outro, nós começamos a redefinir como pensar naquilo, ou seja, nos desculpando, mas permitindo que ele fique em nós. Então, este foi aonde o problema, ou a enfermidade espiritual começou a acontecer. E o estudo que nós fizemos na classe comentada é muito mais detalhado sobre este assunto. Vamos para o seguinte, 3º subtópico: o pecado separa o homem de Deus. Texto clássico, Isaías 59:2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." Então veja que o relacionamento, ouvir, estar junto, né, com Deus é separado, é manchado, é impedido neste texto, claramente a mensagem é essa: é impedido. Por quê? Por causa do pecado, as nossas iniquidades. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14: "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas?" Eu pus esse versículo para nós entendermos que quando nós nos damos a comunhão com as trevas, automaticamente nós estamos rompendo a relação, a comunhão com a luz. O Senhor não vai se misturar. Então, quando nós enchemos ou deixamos ou permitimos algo das trevas estar em nós, através da alma, inclusive enfermando o espírito, entre aspas, só para a gente entender, é como se fosse menos espaço para o Espírito de Deus. Se ele tomava a casa, agora ele está com um cantinho aqui, porque o resto está tomado, porque ele não vai comungar, ele nunca vai estar no mesmo lugar que as trevas. E eu volto a dizer, essa questão de figura é uma figura para nós entendermos, não é que o Espírito fique num cantinho, ok? É para que nós entendamos que ao permitir as trevas ou coisas
malignas do pecado, que são fruto do pecado, tomarem lugar, e às vezes a gente não chama do pecado porque desconhece ou porque não quer chamar, não quer confessar, não é assim? Não quer se arrepender. É aquele processo que a alma faz, dá desculpa, diz que não é bem assim, diz que todo mundo faz, diz que todo mundo tem essa mesma reação, começa a culpar os outros, afinal de contas foi ele que fez isso, afinal de contas, e etc. E começa. Então, este processo vai dando para você mesmo um ok para que você guarde essa amargura, essa ira, essa cólera, o que quer que seja, qualquer pecado, a soberba, qualquer que seja, permitindo ficar. Mas quando fica, ficou o pecado, porque já foi concebido, né? Já foi concebido, está dentro de você. Então isso se chama uma enfermidade espiritual e este pecado separa, como nós vimos aí, é luz e trevas, separa o homem de Deus. 1 Coríntios 11, 27 a 32 diz: portanto, qualquer que comer este pão, olha que texto lindo nosso, né? Todo mês nós lemos ele da Santa Ceia, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, voltando ao mesmo problema, ou seja, em pecado, né? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, ou seja, como fruto de nós não termos discernido que aquilo é uma cerimônia verdadeira, espiritual, de comunhão com Deus, e chegamos impuros, né, nela, que tivemos a chance de resolver antes, né, o que a palavra diz, deixa a sua oferta, vai resolver com teu irmão, depois volta para oferecer. Né? E nós temos por costume a oportunidade de perdão na igreja. Enfim, por causa disso, ou seja, o fruto é que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fala isso com certeza numa esfera espiritual. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha aí, o condenação com o mundo é o apartar total. É o último cenário. É aquele que já de vez está entregue ao caminho largo. Então, como Deus não nos quer lá, né? Deus nos repreende. É por isso que nós sentimos do Espírito Santo, porque é Ele que nos faz entender isso, que nós estamos maus quando temos este sentimento dentro de nós. Muitos de nós decidimos lutar contra esta voz e dizer, não, eu estou certo, eu estou certa. Mas a verdade é que esta voz está tentando nos salvar. E muitas vezes Deus nos repreende, usando a maneira que Ele possa, que Deus nos guarde de dar ouvido. Por quê? Porque o pecado está bem explícito aí, separa o homem de Deus. Deus faz isso, salva, busca chamar-nos ao arrependimento, a ver a situação para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então nós não tomamos da comunhão com Deus indignamente. Oportunidade ímpar, mensal, de examinarmos-nos a nós mesmos para que este pecado não acabe nos separando cada vez mais de Deus. Segundo tópico, o novo nascimento e a transformação do crente. Primeiro subtópico, o perdão de todo o pecado passado. Então, no novo nascimento, todos os pecados que nós tivemos no passado são perdoados. Segundo, o poder que vence o pecado presente. Então, o novo nascimento nos dá um poder no dia de hoje, nesta hora, para vencer o pecado. Terceiro lugar, o novo nascimento nos traz o fruto do Espírito que é permanente. Enquanto nós estamos em Cristo, este Espírito habita em nós e permanece em nós, graças a Deus. Então, primeiro subtópico aí, o perdão de todo o pecado passado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse processo duplo, eu amo este versículo porque explicita, não é, essas duas partes deste processo. O perdão é imediato, mas a purificação diante de Deus, né, nos faz limpos. E diante de Deus nós nos tornamos, como nós vemos aí, purificados, né? Se nós confessarmos, e essa palavra, juntando com aquilo que nós estudamos no tópico anterior, é forte para nós. Porque temos problemas,
inclusive enfermidades espirituais, porque permitimos este pecado se alojar, ficar. E porque permitimos e tínhamos as nossas razões, temos dificuldade de confessar. E o problema, neste momento, já não é mais da pessoa que agrediu a você, é meu e seu, porque deixamos alojar com Deus. Então, quem confessa os pecados a Deus, aleluia, vai encontrar este Deus perdoador, mas também que vai limpar, purificar de toda injustiça, porque as duas coisas existem. Fica para além do pecado, é como que ele deixa uma mancha, ele deixa uma marca, ele deixa uma cicatriz, irmãos, que é terrível. Glória a Jesus. O perdão sem a purificação não seria uma obra completa, mas o Senhor Jesus está pronto, disposto e tem poder para fazer ambas as coisas. E isto acontece também quando nós nascemos de novo. Nós somos perdoados de todos os pecados para trás, mas também purificados, somos feitos limpos como a branca lã. Lucas capítulo 7, versículo 47 e 48, diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Eu coloquei o versículo 47 para mostrar que essa mulher tinha, e todo mundo sabia que ela tinha muitos pecados. Essa mulher que veio aos pés de Jesus chorando, né? Secando o pé de Jesus com seu cabelo. Então, Jesus, que as pessoas já estavam falando dentro de seus corações e entre si, se soubesse que é pecadora, etc, etc. Então, Jesus abre a boca para dizer: eu sei, em outras palavras, né, que ela tem muitos pecados. Mas é por isso exatamente que ela mostrou muito amor. Ela, muito amor, porque os seus pecados são muitos. Aí ele volta-se para essa mulher e diz: os teus pecados todos, tá aí. Todos, 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 todos. Não ficou nada para trás. Ninguém mais pode te julgar pelos teus pecados, porque todos os teus pecados te são perdoados. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo aí, irmãos, vocês já receberam o maior milagre da parte de Deus, a maior graça da parte de Deus. Qual foi? Ser lavado, ser santificado, espiritualmente limpos. Justificado significa agora vocês estão 100% justos. É como se nunca tivesse cometido nada contra Deus. Tudo isso aconteceu em nome de Jesus, pelo Espírito do nosso Deus, Paulo diz. Aí ele diz, antes disso eu botei para contexto propositadamente, porque ele disse, olha, não errem, não erreis. Toda essa lista de pecado aqui, quem vive neles não entra no reino de Deus. E ele começa o versículo 11 que nós acabamos de ler aí, e é o que alguns têm sido. Ou seja, ele não está falando com os ímpios aí. Ele está falando que alguns de nós abrimos vazão depois de termos sido purificados perfeitamente, justificados diante de Deus, aberto as portas para o pecado. E permanecido. Aí Paulo está dizendo, não errem. Não erreis, irmãos. Não se enganem. Que se eu ou você permanecermos neste caminho, este caminho aí, destes pecados, chama-se caminho largo. Chama-se dar vazão à carne e ao mundo. Essa não é a fonte de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco como vencer, né? Temos ensinado em todas essas classes, pela graça de Deus. A nossa lição tem trazido estes estudos, estes ensinos para nós. Aleluia. Mas há essa possibilidade. Então, o perdão foi total no passado. Então, Paulo diz, então não se enganem, não deixem, não deem vazão para que isso tome lugar na vossa alma mais uma vez. Segundo subtópico, o poder que vence o pecado, presente. Romanos 6,14, texto clássico. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está aí. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio. Há outros textos que Paulo explica, aquele que peca torna-se servo do pecado. Então ele se torna senhor sobre você. Mas agora em Cristo, ele não tem mais este senhorio, ele não tem mais este domínio, ele não tem mais este poder espiritual. Ou seja, nós temos poder e autoridade espiritual para dizer não.
Vou ler o próximo texto, que vai complementar isso aí. 1 Coríntios 10, versículo 13 e 14. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas, olha aí, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, Deus nos dá e nos garante que nós teremos poder para vencer qualquer tentação. Primeiro, a tentação não veio de Deus, veio dos nossos desejos. É outro texto bíblico lá, de Tiago. Ok? Mas Deus nem permite que essa tentação chegue ou venha de uma maneira que você não tenha como escapar dela. Deus nos dá poder, nos dá saída, Ele garante para nós. Ele diz no final, Paulo aí, portanto, irmãos, ou seja, como conclusão, fuja da idolatria, da eulatria, que é a idolatria maior dos dias de hoje. Então, há um poder em nós que vence o pecado. Todos os dias, enquanto nós quisermos acessar, se nós não quisermos o pecado permanecer, há como sair, há como vencer. Aleluia. Terceiro subtópico, o fruto do Espírito ele é permanente. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que isso, irmão? Alguma coisa dessa aí é para o ser interior, mas a maioria dessa aí você vai ver que é na interação nossa com o nosso próximo. E é exatamente na interação nossa com o nosso próximo que vem a amargura, a ira, a cólera e tudo isso. Veja, irmão, por favor. É a realidade do ser humano. Mas aquele que é nascido de novo, nós estamos estudando neste tópico, novo nascimento, ele tem o Espírito habitando dentro dele e o Espírito frutifica naturalmente estas coisas. Ok? Se nós não fizermos nada para impedir, então nós estamos conectando com o primeiro tópico que eu comentei alguma coisa sobre isso. Se nós não fizermos nada para impedir a atuação do Espírito, ele vai frutificar isso cada vez mais naturalmente de dentro de nós. E muitos de nós nos perguntamos, irmão, mas por que eu estou assim? Ou porque tem crente na igreja que parece que não tem nenhum deste parte do fruto do Espírito, irmão? Porque está impedindo o Espírito de atuar. Chama-se carnalidade. Participando com as coisas do mundo, se alimentando com aquilo que não é de Deus. Permitindo o pecado enraizar-se no seu coração. Ainda é crente, ainda está o Espírito, mas ele está literalmente sem condições, porque ele não comunga com nada daquilo. Então está impedido no melhor dos sentidos. Pelas escolhas que nós fizemos. É um lugar perigoso de estar, Mas que ainda, porque ele está, presta atenção, a chance, a oportunidade de arrependimento. Essa pessoa ainda escuta uma voz numa pregação, ainda escuta uma voz na escola dominical, ainda escuta uma voz lendo algum texto bíblico, se ainda está perto destas coisas. E tem a oportunidade, e é o Espírito, e a voz do Espírito no seu coração, não se engane. Deus não tem prazer de condenar a ninguém. Em todo tempo ele está querendo nos alcançar. E a chamada do Espírito não vai dizer, é verdade, ela está errada, você tem que odiar. Não, o fruto do Espírito é amor, aleluia, glória. É bondade, é mansidão. Então o Espírito não vai dizer, é isso mesmo, a culpa é dela, não vai dizer. Porque nessa altura do campeonato, independente da culpa dela, eu e você deixamos isso crescer em nosso coração. Enraizamos o pecado e agora está um espírito enfermado. Mas o Espírito Santo está ali. A fonte de cura, a fonte do bem está ali. Se nós tirarmos, nos arrependermos, confessarmos, clamarmos, chorarmos diante de Deus, pedirmos perdão e liberdade e cura, aleluia, clamando a Deus, Ele vai nos limpar. E se o caso não sair com clamor e cura, jejue em nome de Jesus. Porque é receita bíblica para a liberdade. E o Espírito que tentou te alertar vai ser aquele que vai te encaminhar à vitória plena e completa e à liberdade de volta em nome de Jesus. Existe, irmãos. Existe luz no fim deste túnel de escuridão. Que eu e você, quando estamos nele, a gente pensa, não tem saída. É sufocante, irmãos. O mundo sabe, conhece, porque isso é próprio de quem não tem Deus no coração. É sufocante, é uma vida miserável, irmãos. E buscam todo tipo de alienação para confortar
esta alma e este espírito. Mas nós não precisamos de conforto, nem de alimentação, nem de drogas, nem de nenhum tipo de coisa, de artifício. Nós temos a liberdade, alcance a liberdade. E quando sair, irmãos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando Deus der esta cura, o Espírito começa a fluir de volta. Aleluia. Naturalmente, como desde o princípio. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja aí, o novo homem, fala-se do velho homem, aquele que antes estava sem Deus, o novo homem é criado segundo Deus e é dotado da justiça, da santidade, da imagem de Deus restaurada em nós. E esta realidade, esta intencionalidade, este favor, este frutificar do Espírito permanece, irmão. Se nós não impedirmos, ele está em nós, permanece, está sempre para nos ajudar e nos capacitar. Então falamos do que acontece com o novo nascimento e essa transformação, este poder, não é? Que não só perdoa os pecados passados, mas que nos dá poder para dizer não ao pecado hoje, mas que também nos deu este grande, maior presente, o Espírito Santo habitando e nos capacitando e vivendo dentro de nós. Terceiro tópico, vencendo o pecado no dia a dia do crente. A gente fala que para o bem-estar humano é dieta saudável, exercício e descanso, né? Pois bem, eu fiz um paralelo aqui também. Para nós sermos saudáveis, vencer o pecado no dia a dia, falei de uma dieta saudável. O que é? A palavra de Deus. Exercício, exercitar discernimento e obediência. E descanso é dizer um não aos estímulos do mundo. Pronto. 3 coisas que nos vai fazer vencer o pecado no dia a dia. Primeira coisa, dieta, o que a gente come em primeiro lugar. Se não se alimenta da palavra, irmãos, não tem força, não tem força, não tem força, não tem força. É a fonte, né? A palavra, o Espírito trabalha junto com a palavra para nos fortalecer. 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus e pela oração, essa criatura, este homem é santificado. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então quer ter fé? Leia a palavra de Deus. Quer ter fé? Qual a dieta? Quero uma dieta que me dê fé. Não declare a fé. Não. Não repita as palavras de fé, fique lá feito um mantra. Não. Leia a palavra de Deus. Esta é a receita da Bíblia. Eu sei que muitos fora estão dando outras receitas. Quando eu digo fora, estão dentro da igreja. Mas, infelizmente, não tomaram atenção nesta palavra aí e não perceberam que a palavra que eles estão, o conselho que eles estão dando, não está aqui. Quer gerar fé? Leia a palavra de Deus. Salmo capítulo 17, versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, ó Deus, me guardei das veredas do destruidor. Mesma coisa, irmão. Quer se guardar do mal, não quer cair nas armadilhas do inimigo, quer vitória. E aí tá um monte de coisa, o que fazer, o que dizer, e etc. Como falar, como orar. Não, irmãos, leia a palavra, creia na palavra, tenha fé na palavra. Viva a palavra, guarde a palavra, ame a palavra, leia a palavra. Aleluia. E aí, por causa disso, fiquei guardado das veredas do destruidor. Salmo 119, versículo 11. Lindo este versículo. Escondi a tua palavra lá no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não queremos enfermar o nosso espírito longe do pecado. Para nos guardar do pecado, precisa esconder a palavra. Quando a gente chega perto do pecado, irmãos, aleluia, aquele que tem a palavra escondida no coração, ele reage. Lá de dentro, algo grita dentro dele, diz, você sabe que é pecado contra o teu Deus. E ele não pode, faz feito José. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Mesmo que a carne grite, há uma voz que grita mais alto do interior do seu coração. Por quê? Porque a palavra está escondida lá, aleluia. Aí o Espírito, né, trabalha, obra e diz, não, filho meu, aleluia. E nós viramos as nossas costas e deixamos o pecado, aleluia, para quem queira. Nós não, nós seremos fiéis ao nosso Deus. Dieta saudável, que é vitória, irmãos. Leia a palavra. Segunda vitória contra o pecado, exercício. Mas exercício de quê? De academia cristã? Não. Pelo menos não tem nada a ver com vitória contra o pecado. Exercício de quê? De discernimento e de obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Escute, por favor. Alimento sólido, mantimento sólido, está falando da palavra de Deus. Você pode ler o contexto. Estes que se alimentam, comida, palavra sólida, vão ter várias vezes, questão do costume fala que acontece várias vezes para você ter o costume, aprender pelo costume a discernir o bem e o mal. Muitos de nós, no meio evangélico, quiseram dizer que são só os novos convertidos. Infelizmente, muitos novos convertidos, porque não estão sendo ensinados a palavra, tá aí. Precisa de mantimento, precisa primeiro do leite, aleluia. Mas depois precisa crescer para um mantimento sólido. E nós estamos fazendo gerações de igrejas hoje que só tem leitinho de beabá. E muitas vezes este leite está, como diz a palavra, falsificado. Fazendo com que os seus crentes não discernam o bem e o mal. Mas aquele que come o mantimento sólido tem, em razão do costume, os seus sentidos espirituais, aleluia, exercitados. Está aí o exercício do crente. Está aí, irmão. Que sabe discernir o bem e o mal. Todas as coisas, todas as áreas da vida, em todas as amizades, em todos os projetos, ele discerne. Por quê? Por causa do mantimento. Começou na dieta, né? Mas agora o exercício que tem que fazer. Discernimento. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o bem. É o exercício de examinar. Examinar tudo. É um exercício. Não coma de qualquer maneira. Não coma pregação de qualquer maneira. Não coma frases de efeito de qualquer maneira. Não coma igreja crescendo de qualquer maneira. Não coma. Examine tudo. Retende o bem. O bem é o que é de Deus. Se eu e você conhecemos, vai juntar uma coisa com a outra e dizer, isso aqui sim. Outras vezes não, né? E obedecendo, né? Exercício de obediência a Deus. Deus mandou, mesmo que nós não entendemos, mas a vitória, né? O caso de Abraão, foi mencionado, inclusive, né? Quando ele sacrificou o seu filho, ele obedeceu, não entendendo, mas crendo somente. A obediência e o discernimento são dois exercícios para vencer o pecado no dia a dia do crente. Em terceiro lugar, o descanso. Que tipo de descanso? Não fazer nada. Agora, a moda da igreja moderna, eu estou vendo para todo lado aí, é que nós fomos enganados. No passado, botavam a gente para trabalhar muito na igreja, e a igreja tinha muita coisa acontecendo, era muita oração, era muita vigília, e era muito evangelismo, e estava errado. Nós agora entendemos que Deus nos chama primeiro para o descanso, para tratar primeiro da nossa alma, para tratar do nosso bem-estar. E aí o crente agora, né, com a pele limpinha de bebê, vai ficar melhor e tudo vai ficar bem. Não é este descanso que Deus nos chama. Pelo contrário, até que eu veja. Aleluia, a Bíblia diz, o vosso descanso não é aqui. Até que eu veja, o pai continua chamando os filhos a trabalhar na sua seara. Incansavelmente, ele até diz, o meu pai trabalha até agora e eu também. Chamou a igreja, chamou os crentes para trabalhar. Até a gente canta aquele hino, né? Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Então agora é trabalhe menos e ore menos, porque estava estressando os crentes. A pele estava ficando enrugada de tanto trabalhar e orar. Nós não precisamos disso, precisamos de descanso. Não é este o descanso. Nós precisamos de descansar, entre aspas, dos estímulos do mundo. Inclusive os neurocientistas estão falando por aí, olha, excesso de dopamina. Os crentes estão lendo tudo isso. Isso eu estou falando do mundo, irmão. O mundo reconhece que os estímulos do mundo de hoje acabam com a pessoa. Então, como crente, nós vamos olhar para isso e ainda com uma ótica espiritual. O estímulo do mundo, irmão. Você vê o mundo, abrir os olhos, a janela da tua alma para as coisas do mundo, irmão. O que você está estimulando a sua vida? Então descanse. Vou ler alguns versículos aqui para a gente ter ideia bíblica do que eu estou falando. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência ou os desejos da carne, que é o que aparece para a gente, né? Que a gente quer dinheiro e prazeres e tudo que a carne gosta. Concupiscência dos olhos, ele tem mais e é melhor e mais e melhor e os olhos, E ela é bonita, olha que bonitona, tem 60 anos e tá, meu Deus, os olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida. Eu também quero, porque eu também sou, porque também Deus me deu. Tudo isso do mundo não é do Pai,
mais do mundo. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Afadigada, atarefada, ansiosa. É a foto da maioria de nós hoje, crentes. E é na igreja e fora da igreja, porque não é só as coisas da igreja que nos estão afadigando, não. São as nossas escolhas gerais. É porque nós vivemos isso aqui no mundo e também estamos indo na igreja vivendo assim, se é que ainda dá tempo, né? Se é que ainda dá tempo. Aí é o ciclo de oração, mais isso, mais aquilo, porque eu também tenho que estudar isso, porque eu também tenho que fazer aquilo, também eu tenho que fazer aquele curso, porque eu tenho que fazer pá. E eu tenho que. E Jesus disse para Marta: Marta, você está afadigada, você está ansiosa, Marta. Eu quero dizer que a tua irmã, ela escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte de Maria? Ouvir o mestre, estar em comunhão com o mestre, escutar as palavras do mestre. Aquele tempo do culto, não é hora para outra coisa. O tempo do culto, irmão, mesmo o culto do meio da semana, de doutrina, que foi abandonado por muitos de nós, não é hora para outra coisa, não é hora para o segundo emprego, não é hora para a segunda curso superior, ou terceiro ou décimo que muitos de nós estamos fazendo. É hora de sentarmos aos pés de Jesus e buscarmos comunhão. Os dias são maus, escute por favor. As coisas estão caminhando a passos largos. Jesus está às portas. E a palavra nos está dizendo: nós estamos afadigados e ansiosos porque queremos. Porque tem ainda Martas lá. São poucas. Mas que estão lá naquele culto. Se é que da tua igreja ainda não fechou as portas porque não tinha mais ninguém. Ah, aleluia. E a parte dela não será tirada. Não venha falar mal desta serva. Não venha falar mal deste servo. Porque a parte dele, aleluia, foi a melhor. E não vai ser tirado. Quem falou isso, irmão? Quem falou isso, por favor? Me diga, por favor. Jesus. Então nós estamos precisando de descansar dos estímulos do mundo. Não estou acusando quem estuda, de quem trabalha, de quem tem a vida dos passos do dia de hoje. Mas eu estou dizendo, lembrando-nos, que Jesus disse: descansa, escuta a palavra, descansa na presença do mestre um pouquinho. Mateus capítulo 14, 23, outro exemplo de Jesus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então ele falou com a multidão, ele atendeu a multidão, ele fez o trabalho, não é isso? Mas depois foi à parte, foi orar, foi estar na presença do Pai. Né? E estava ali sozinho. Então, este momento de descanso não é de silêncio. Eu já vou deixar aqui uma dica. Abre o olho com este evangelho, com esta oração do silêncio. Não se ora em silêncio, se ora falando com Deus. O silêncio não fala, Deus fala. Deus não precisa, escute por favor. Deus não precisa, há muitos anos atrás, eu vou dizer que décadas atrás, eu escutei isso pela primeira vez. Ai, nós quando orarmos, a gente tem que ter um tempo falando e um tempo em silêncio para escutar Deus falar. Irmãos, eu não tenho esta experiência. Enquanto eu estou falando com Deus, Deus começa a falar ao meu coração. Alguém pode estar falando em língua estranha e o Senhor está falando direto ao seu espírito. Alguém pode estar falando em língua humana, em português bem falado, e o Espírito dá resposta. Até porque o Espírito não fica falando baboseira 1000 horas, direto pá. O que ele tem para falar, ele fala. Ele não precisa do nosso silêncio. Nós somos chamados pela Bíblia. Escute, por favor. Eu não estou falando de outro livro. Aliás, o assunto do silêncio vem de outros livros. Vamos ser honestos aqui entre nós? O assunto do silêncio vem de outros pensadores. Na Bíblia, não. A parte, Jesus foi a parte sozinho. Mas para quê? Para orar. Orar é falar com Deus. Você escuta Jesus orando. Quando ele orou lá aqui, tem oração que está falada, mesmo aquela do Getsemane, Pai, né? Aparta de mim esse cálice, parte de mim esse cálice. Falada. Nós podemos falar. Davi fala muito de clamar. É bênção, irmão. Queremos vitória contra o pecado. Vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Use a voz mesmo. E volte, inclusive, a usar a voz. Aumente o tom da voz. Não se preocupe com ninguém, não.
Não se preocupe com ninguém. Os teus filhos serão edificados. Na primeira vez vai dizer, será que a mamãe tá ficando o quê, meu Deus? Mas olha, a realidade espiritual na tua casa, quando se ouvir a tua voz orando, aleluia, algo vai mudar. Não é porque é charminho espiritual do que vai acontecer, como tem a filme, né, de pastor por aí, que fale assim, declare assim que vai, o demônio vai sair para... Não, irmão, não, irmãos. Não, irmãos, é simplesmente estar em obediência, fazer aquilo que a palavra não chama de fazer. Ore, ore. Comece a alterar um pouquinho mais alta a voz. Teu marido te escutar orando com a voz alta. Teus filhos te escutarem orando com a voz alta. E o irmão, a esposa. Você pode ter certeza que o fruto vai ser de bênção. A igreja vai te ouvir orando e no primeiro momento vai olhar para você e vai dizer, até se incomodar. Falei, será, irmã, tem igreja pentecostal, irmã? A Assembleia de Deus se incomoda com alguém orando de voz alta? Tem, irmão, está se multiplicando. Então vamos ao resgate em nome de Jesus. Por quê, irmão? Para manter a tradição do barulho? Saíram de nós porque não gostavam do barulho. Não, irmão, saíram de nós. Diz a palavra, porque não eram de nós. Mas eu não estou falando de um barulho desenfreado na hora errada. Não, é a hora da oração. Ore, aumenta o volume da oração. Senhor, aleluia, faz e faz. Faz e faz. Você vai ver, é como aquela simbologia simples e humilde que nós usávamos na nossa igreja. O foguinho, quando começa a acender, se você acender o foguinho em você, vai esquentando quem está do seu lado. Alguns se incomodam, mas não se preocupe. Porque este foguinho que está dentro de você, você não está fazendo carnalmente. Você está clamando a Deus. Você está buscando ao Senhor, você está se quebrantando na presença do Senhor. É a hora da oração. É a hora da oração. Eu não estou falando na hora da palavra, você começar a gritar e nem falar língua estranha, não. Na hora da oração. Vamos aquecer de novo os nossos cultos, irmãos. É a hora, se é que ainda há um momento de fazê-lo. Este momento é agora. O Espírito, aleluia, precisa viver, precisa de saúde. E nós estamos dispostos a fazer qualquer barulho. Eu vejo nas multidões na rua fazendo barulho para Jesus. Eu vejo jovens na igreja fazendo barulho para Jesus. Um barulho algumas vezes carnal. Vamos levantar um barulho espiritual santo mais uma vez. Que Deus abençoe você, professor. Considere isso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.